Então, aqui a gente vai falar sobre Copa do Mundo e saneamento ambiental. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão objetiva quanto o Dr. Paulo, porque é muita coisa, eu gostaria de falar muita coisa, e o tempo, infelizmente, me nega. Mas eu trouxe aqui alguns dados, alguns questionamentos que eu gostaria de fazer aqui com todos conjuntamente. Bom, a imagem não saiu muito boa, mas esse é o cenário que nós temos em uma das cidades, que será sede da Copa, outra cidade, enfim. Saneamento ambiental. Então, o que é o saneamento ambiental, basicamente? Quando a gente fala em saneamento, a gente fala em abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, e aqui eu vou me deter muito à questão do esgotamento sanitário, porque é aqui que as questões são muito severamente graves no contexto socioeconômico brasileiro. Limpeza urbana e resíduos sólidos, que é outro tema que está em pauta, tendo em vista a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a questão da drenagem. Bom, se não há saneamento, não há sustentabilidade. E não havendo sustentabilidade, eu não posso falar em equilíbrio, seja esse equilíbrio social, seja ambiental ou econômico, coisa que eu vou demonstrar daqui a pouquinho a todos vocês. E antes de falar nesse tema, não haveria como eu me furtar do levantamento de dados estatísticos a respeito disso aqui. E eu me vali muito do Instituto Trata Brasil, que é um dos institutos mais em termos estatísticos, de fornecimento de informações verídicas e que realiza um trabalho extremamente interessante com relação ao Brasil inteiro. E aí nós vemos que a situação na cidade sede do Mundial é que menos de 40% do esgoto é tratado ou coletado em algumas delas: Manaus, Recife, Cuiabá e Natal. Tendo em vista que eu vou passar o próximo slide, que em algumas dessas o nível de esgotamento sanitário, o serviço, é praticamente zero. Então, dados de algumas cidades. E aqui eu me falei porque assim, é filme de terror, né? No meu modo de ver, é um filme de terror, cujos protagonistas são pessoas de carne e osso. Então, por exemplo, a gente vê que Curitiba está no topo em termos de coleta e tratamento. Isso é importante. Quando eu falo em saneamento, eu preciso analisar o que há em termos de coleta e o que há em termos de tratamento. O pior índice que nós temos é o de tratamento, porque estão sendo realizados alguns poucos serviços, mas de coleta. Chega na coleta, pós-coleta, não há tratamento. E aí nós vemos aqui, por exemplo, Natal, Cuiabá, Recife e Manaus, cujos índices são extremamente precários. Uma média geral disso tudo é que nós temos no país inteiro nem 50% de coleta. Imaginem tratamento. Tá? Falando o primeiro passo. 39% da água consumida apenas recebe tratamento. 5 bilhões de litros despejados por ano no meio ambiente. 50% não tem, aliás, tem, né, esgoto a céu aberto. E 39% das escolas do país, isso aqui eu acentuo, apresentam rede de coleta. Os melhores índices que nós temos são em poucas cidades, né, estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Os piores índices, quando eu falo piores índices, eu estou querendo dizer o seguinte, gente: índice beirando a quase 0%. Não é índice 10% ou 12%, 0%. Né? E são todos esses índices estão configurados e captados em cidades sede, né, que gastarão muito em vários estádios.
E, curiosamente, para não dizer paradoxalmente, aliás, é uma palavra que vocês vão me escutar falando muito aqui, paradoxalmente, o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico do Governo Federal estipula o prazo de até 2030 para atingir a universalização do saneamento. Tá? Com esses dados que eu coloquei para vocês. Então, eu não sei se é risível, se é lúdico, ainda não cheguei a um consenso. Aqui eu coloquei 8 bilhões, mas saiu, isso aí já eram as tantas da madrugada, saiu um pouquinho errada a digitação. São 28 bilhões, né, gastos em termos de saneamento, de estados, perdão. Valor é 285% superior à previsão de 2,8 bilhões anunciada pelo governo federal em outubro de 2007. São dados realmente um pouco alarmantes. Bom, tendo em vista esses dados estatísticos, eu teria até mais aqui para colocar para vocês, e só acentuando algo que foi dito pelo professor Fiorilo. Então, nós vimos 28 bilhões investidos nas 12 cidades sede, sendo que daria para construir 150 mil casas populares e, obviamente, para construir alguns serviços, realização de alguns serviços aí de esgotamento sanitário, pelo menos. Bom, é interessante constatar, e aqui eu só vou fazer um brevíssimo registro, que o tema saneamento é interessantíssimo. Por quê? Porque ele se inicia no século IV AC, antes de Cristo. Então, os homens já tinham efetivamente essa noção de que o saneamento está ligado à saúde humana. Sem saúde não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não há ordem econômica capitalista, né, que tem como lógica a busca do lucro, efetivamente. Mas, infelizmente, apesar de ser uma preocupação datada dessa época, nós vemos os números que apresentamos há pouco, século XXI, depois de Cristo. Bom, então começou-se na Índia, Egito, Roma. Idade Média teve uma queda muito brusca, porque não se interessavam na questão do desenvolvimento, seja ele científico, acadêmico, cultural. As cidades eram feitas em fortificações, em meio a fortificações, onde havia uma aglomeração incrível de animais, pessoas e, obviamente, os excrementos. E os grandes dois problemas principais eram o suprimento de água e sua potabilidade e destinação do lixo. Comparem esta situação com os dados que eu acabei de dar no Brasil, século XXI. Estamos aqui falando em Idade Média. Séculos XVI e XVII resolveram começar a assimilar ideias de saneamento, estabelecendo a necessidade de varredura de ruas. Perceberam que isso não era suficiente. Por quê? Porque eles varriam as ruas e as pessoas jogavam as excretas para fora, né, nas ruas, efetivamente. Então, eles começaram a perceber que havia necessidade de um descarte melhor qualificado. O que começou-se a fazer? Óbvio, não vamos mais descartar nas ruas, vamos descartar num local um pouco mais afastado das cidades. O que isso começou a acontecer? Gerar? Obviamente, poluição nos solos, lençóis freáticos e poços, etc, etc. Alguma coisa que me faz lembrar também alguns lugares das cidades aqui do Brasil. Século XVIII, vejam, a situação continuava muito complicada na Europa, né, se falavam nos tais odores nauseantes, poluições dos rios, os grandes rios que existem na Europa. Século XVIII e XIX começou a melhorar um pouquinho essa situação do saneamento. Com a Revolução Industrial, houve uma reforma sanitária, mas os bairros mais pobres continuavam sendo dizimados através de doenças patogênicas, infecciosas, crônicas, oriundas da ausência ou da praticamente deficiência do saneamento. Então, o descaso era total. Não se falava sequer em vasos sanitários com despejo de água. O que também me faz lembrar algumas situações
de algumas cidades, notadamente Cuiabá, por exemplo, onde se entende que a coleta e o tratamento é nível 0%. Década de 1860 a 1870, a Alemanha deu um boom na questão da reforma sanitária, surgindo os médicos higienistas, né, que começaram a perceber que a saúde pública era realmente de interesse da própria coletividade. E que a medicina detinha um papel muito grande no contexto social e, obviamente, na própria economia. Brasil, depois dos vários surtos que tivemos, principalmente na 1910, principalmente fim de 1890, 1910, culminando em 1930, em que 55% da população era portadora de doenças relacionadas à falta de saneamento. Interessante que eu encontrei praticamente todos esses dados não em livros jurídicos, mas em revistas médicas, e especialmente em livros de grandes historiadores, como, por exemplo, Laurentino Gomes, uma doutrina que eu recomendo, formidável, e George Rosen também, que fala a respeito disso. Por que eu estou salientando isso? Porque, infelizmente, é um assunto extremamente importante, mas que, em termos de doutrina jurídica, ainda precisa ser muito ventilado, muito propagado. Bom, importância do saneamento. O saneamento é importante simplesmente porque constitui um dos direitos que vai gerar, efetivamente, a construção de uma cidade sustentável? Não. Por que disso, né? Por que dessa importância? Basicamente, a condição de a qualidade de vida. E, no meu modo de ver, inclusive na minha tese, eu levanto questionamento. Bom, se não há saneamento, esse saneamento é deficitário, como que fica a democracia no nosso país? É algo que eu vou falar por último. Será que nós podemos falar que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito? A princípio, vamos chegar a uma conclusão que eu cheguei. Eu tentei não chegar, mas eu cheguei e levantei a bandeira na minha tese. Bom, para que nós demos a fundo a questão do saneamento, nós temos que estudar, basicamente, 4 ordenamentos jurídicos pátrios mais importantes. Constituição Federal sempre no topo, Estatuto da Cidade, que desenvolve a questão das funções sociais da cidade, sendo o saneamento um dos requisitos básicos para as chamadas cidades sustentáveis, a Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico e a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quer dizer, há necessidade desse tríduo legislativo em conjunto, em consonância com a Constituição Federal. Posição do Estado, até hoje, século XXI, pelo menos no Brasil, e aqui eu me detenho mais ao Brasil. Na questão do saneamento, nós vemos que está ligada à questão da saúde, que ele teria que atuar sob 2 vertentes, uma positiva e uma negativa. A negativa, a abstenção de atos efetivamente poluentes, né, ao meio ambiente, à saúde humana, aos animais e tudo mais. E positiva no sentido de efetivamente tomar medidas de proteção, de prevenção e de proteção. Talvez para o Estado, então, sob essa ótica, as medidas mais interessantes não sejam de proteção e prevenção ao tratamento de saúde, mas sejam a paisagem de um estádio, ou ao lazer, ou ao meio ambiente cultural. Não que eu negue importância a isso. Eu não sou de assistir jogo de futebol, mas eu não nego a importância que isso detém como um bem cultural. Porém, em face do direito à saúde, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Impactos positivos do saneamento. Eu coloquei vários aqui. Mas, já que o Estado não pensa, no meu modo de vista, na melhoria de qualidade de vida, na diminuição de doenças contaminadas, na redução do uso indevido dos recursos hídricos, que pensa na questão do desenvolvimento econômico. Um povo doente, com dor, com doenças, enfermidades,
é um povo que tem, basicamente, o seu nível produtivo bem mais baixo. Portanto, volto a falar, o nível de consumo também vai baixar. E para uma ordem econômica capitalista, isso vai gerar prejuízo, certamente. Além dos custos com a saúde, dos custos de hospitalização e tudo mais, enfim, é algo a se pensar. E aí eu coloquei, eu vou falar muito rapidamente por questões de tempo, o que me causa me gera uma certa frustração, porque eu me debati muito nisso na minha pesquisa, na minha tese, é que é o seguinte: saneamento é um tema importante, porque a gente tem que pensar o saneamento em face do que, aliás, a ausência do saneamento em face do que ele vai gerar nos vários aspectos de meio ambiente. Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo o meio ambiente natural. Questão dos mananciais, a gente já sabe o que isso produz em termos de manancial. Então, problemas no solo, problemas uso indevido de recursos hídricos, despejo clandestino de esgotos, enfim, que vai gerar, obviamente, impacto à saúde humana, à flora, e ao próprio processo de propagação de exclusão social, que eu gostei muito do seu termo, doutor, utilizado, que foi do racismo ambiental. É uma forma de racismo, de apartheid ambiental. A questão dos rios, lagos, em termos de lançamento de óleos, de água de lastro, resíduos de lavagem de tanques, enfim. Fauna. Um animal que ingere uma água contaminada, obviamente, ele vai propagar em níveis, por vezes, epidêmicos, doenças veiculadas pelo saneamento. Meio ambiente artificial, que foi muito falado aqui pelo professor e pela estimada professora Maricato, não há se falar em moradia sustentável, ou seja, aquela adequada, conferidora da existência digna, que propicia efetivamente segurança, lazer, disponibilidade de serviços públicos, se nós tivermos o saneamento deficitário. Isso gera, efetivamente, 3 pontos que eu gosto muito de afirmar. Desconstrução da cidadania desses indivíduos, morte da liberdade, que a doutora Regina Amara muito bem citou, e, novamente, o incremento da discriminação. Para vocês verem que saneamento não é só não vai gerar consequências só a um aspecto, mas a vários aspectos. Questão aqui do síndrome do consumo tecnológico. Interessante que eu estava olhando. Então, eu vi pelos dados do IBGE que houve uma melhora considerável em relação ao acesso aos bens de consumo. Então, 80% da população tem telefone, 84,4% tem acesso à internet, mas grande parte dessa população tem esgoto a céu aberto na hora que abre a porta de casa. Eu tenho meu telefone celular, eu tenho a minha internet, mas eu tenho uma doença parasitária. Esquistossomose, por exemplo, que já deveria ter sido erradicada num país como o nosso. Enfim, é o que eu falei, os paradoxos, né? Problemas de enchente, a questão da paisagem, em uma localidade onde a gente vê aquelas cenas que eu coloquei logo no início, para os senhores e para as senhoras, dá para se perceber o que nós temos em termos de paisagem. Lazer, turismo, meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho é alguma coisa complicada, porque isso acaba gerando consequências ao próprio trabalhador. Então, o trabalhador doente é um trabalhador que tem diminuído a capacidade laboral. Tendo diminuído a sua capacidade laboral, isso gera, por estudos de uma nova ciência chamada psicologia ambiental, gera tensões e ausência de bem-estar no seio familiar. O que começa a gerar o quê? Agressões dentro do meio ambiente familiar. Então, vejam
é um início, a ausência de saneamento é um propagador de todas essas problemáticas. E, obviamente, padecimentos intelectivos, não tem como. Porque saúde, bem-estar completo, como a OMS diz que é a saúde envolve não só aspectos de ordem fisiológica, mas aspectos de ordem emocional, psicológico, espiritual e tudo mais, que vão ser inegavelmente abalados no que tange aos trabalhadores. Meio ambiente cultural, doída essa minha pesquisa, muito doída, porque nós propugnamos o Estatuto da Cidade, propugna pelas chamadas cidades educadoras, né? Onde a educação deve ser um alvo, primeiro, do Estado chamado democrático de direito. Justamente por ele propiciar a cidadania, colaborar com novos hábitos, aqueles que estão às futuras gerações. Mas o que nós vemos é o seguinte: escola não tem saneamento, chove, enchentes, criança lá dentro da escola, pisa na água e, efetivamente, ou ingere água contaminada, efetivamente vai contrair uma enfermidade. Essa enfermidade vai causar uma evasão escolar, em muitos casos, em muitas coletividades, e um baixo rendimento, uma diminuição grave de rendimento escolar. Portanto, as consequências do descaso estão em nível de saúde, de educação, de trabalho, de turismo, de meio ambiente, de renda do trabalhador. E mesmo assim, né, os 29 bilhões que estão sendo gastos, em nenhum momento das minhas pesquisas eu vi que estavam sendo gastos e determinados ou injetados no saneamento ambiental, cujas consequências são essas que eu estou propugnando aqui para vocês. E aí eu, de uma forma até tentando fazer uma terapia conjunta aqui, acadêmico conjunta, com todos vocês, eu pergunto: o que é a democracia brasileira? Será que saneamento está ligado a essa questão? Será que democracia é tão somente o lazer? Então, o que nós vemos é que democracia, quando nós falamos em democracia, nós falamos em água potável para beber, em solo limpo para pisar, em rios despoluídos para, efetivamente, termos um bem-estar. E o princípio do Estado Democrático de Direito, ele se concretiza na efetivação dos direitos econômicos, sociais, culturais, aquele mínimo existencial falado aí pelo professor Celso, que é o conteúdo que preenche o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós, efetivamente, temos a democracia econômica. Se a gente pensar em democracia econômica ligada aos reflexos entre o meio ambiente do trabalho e a deficiência de saneamento, a gente vai ter o seguinte quadro: desvalorização do trabalhador, perda de renda, produção, consumo e aumento de gastos. Se nós falarmos em democracia social, que é aquela que se liga a aspectos referentes à realização por todos dos direitos à igualdade, né, a prestações sociais de nível, de qualidade, volto a falar, saúde, segurança e moradia. Temos? Ou estamos tendo dentro desse quadro? Democracia cultural, se eu falo em evasão escolar e diminuição da capacidade, nós estamos tendo. E assim eu encerro muito rapidamente e peço, Vênia, aqui para a leitura de dois pensamentos meus quando eu terminava a minha tese. Enquanto não houver a alforria da exclusão social, das perdas econômicas e humanas oriundas da ausência de saneamento por desídia do Estado, a democracia estará longe de alcançar seus objetivos sagrados no preâmbulo constitucional e no artigo 3º da Constituição Federal.
assim como também não terá fundamentos para que se constitua num regime político segundo os ditames previstos no próprio artigo 1º, inciso 3º do mesmo diploma constitucional. E aqui eu chamo a atenção porque eu vou falar. Enquanto houver a existência de pessoas a viverem e morrerem em um ciclo perverso entre o lixo, a ausência de água para beber, falta de esgotamento sanitário, que as expõe diariamente a doenças, reduzindo-lhes a oportunidade da educação, enfraquecendo-lhes a força laboral, impondo-lhes paisagens degradantes de miséria ambiental, com a morte de cursos d'água e a fauna, impossível será a realização do princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, a efetivação dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Assim, convoco a todos a pensarmos juntos até onde eu posso compatibilizar os 29,8 bilhões falados pela professora Maricato com essa situação de penúria material, moral, espiritual e econômica.